podcast The Craving Mind, no grupo de estudos A Mente Compulsiva, com Fabiana Gaspar. Começamos então aqui o nosso parte 1, capítulo 6, Adictos ou Viciados no Amor. Então, o Judson Brewer, nesse capítulo, ele vai falar de uma maneira bem biográfica dessas descobertas que ele fez usando toda essa tecnologia da ressonância magnética e de todos os recursos e indicadores que ele conseguiu juntar para estudar a nossa interação afetiva, o amor apegado, o amor diferente do amor romântico. E ele vai falar um pouquinho sobre as mudanças nessas áreas cerebrais de acordo com esses diferentes tipos de amor e formas de amar, usando também essa teoria da recompensa e da gratificação do nosso sistema de recompensa com base na dopamina. Então ele começa dizendo que o amor é forte como a morte, a paixão é feroz como o túmulo, seus flashes são flashes de fogo, uma chama furiosa. Essa é a canção de Salomão e ele abre com esse provérbio. E ele começa falando sobre uma competição que eles fizeram na universidade, chamada Competição do Amor. Eles usaram uma máquina de ressonância magnética para escanear o cérebro das pessoas quando elas estavam mentalmente amando uma pessoa especial. E essa competição era para ver quem conseguia ativar mais os centros de recompensa do cérebro, focando bem naquele núcleo accumbens que nós vimos no último capítulo e que tem muito a ver com algo ligado à recompensa ou ao sujeito, a ideia de identidade, algo que acontece comigo. Mas por que eles focariam nesse centro de recompensa ligado ao vício? E aí ele vai contar um pouquinho dessa história do porquê que o amor é um vício. Ele fala do romance químico. Ele vai contar que ele tinha uma namorada chamada Mary, na universidade. Eles passaram por uma universidade, eles estavam no Colorado, viajando. E no caminho de volta, eles pararam em St. Louis e estavam prestes a começar juntos a faculdade de medicina e morarem juntos. Eles tinham aquele tipo de romance de faculdade, de conto de fadas, faziam tudo juntos. Ela estudava engenharia química, ele fazia química, comiam juntos, socializavam juntos, discutiam, mas estavam sempre completamente apaixonados e fizeram um concurso para um programa de treinamento de PhD em medicina. E era uma competição feroz, um treinamento gratuito, que você ainda ganhava uma bolsa, uma contribuição. E eles lutaram muito para conseguir passar em várias universidades, receberam uma série de cartas de rejeição e viviam lá nessas repúblicas, né, com outros jovens. E finalmente foram aceitos na Universidade de Washington, em St. Louis. E começaram a imaginar uma vida juntos, um apoiando o outro, estudando juntos, resolvendo os problemas científicos com um copo de vinho em casa, tudo perfeito. E ele continuou simulando essa perfeição desse futuro com essa namorada, né, os dois muito apaixonados, e decidiu pedir ela em casamento. E aí ele mapeou todas as pessoas e lugares que eles passaram e resolveu fazer uma grande surpresa para ela, fazer uma espécie de jogo onde ela ia achando as pistas nos caminhos da universidade. Tinham envelopes, as pessoas conhecidas entregavam a ela um envelope, ela tinha uma pista para ir para a próxima fase do jogo, até chegar no final do jogo, que seria uma pergunta dizendo que ela deveria ver o e-mail, que era uma ferramenta moderna naquela época,
E ela abria o e-mail dela e tinha lá a mensagem de um amigo dizendo: vá até o topo do edifício tal da universidade. E lá estava o Judson com uma mesa posta, um jantar, um amigo ia ser o garçom e ele ia finalmente entregar o anel para esse pedido de casamento incrível. E eles fizeram isso no topo dessa torre, um lugar que nem podia os alunos irem, que era meio proibido, e viveram ali uma noite linda vendo o pôr do sol e finalmente ela disse sim. Só que 6 meses depois disso, numa noite quente de verão, eles encerraram tudo. O namoro acabou. E aí ele começa a falar que ele não conseguia enxergar direito o cenário, a situação naquele momento. Ele estava completamente viciado naquele amor. Todo mundo que viveu um relacionamento amoroso sabe o que é isso, as borboletas no estômago, o primeiro beijo, será que eu vou pro segundo beijo, né? E à medida que um romance esquenta, você tá cheio de energia, a vida parece maravilhosa, você fica com frio na barriga no próximo mensagem de texto, telefonema, quando é que eu vou vê-la de novo? E essa onda que a gente passa durante um apaixonamento é muito parecida com a onda que nós sentimos quando nós estamos viciados em alguma droga. Então, numa perspectiva de aprendizado baseada em recompensa, todo aquele quebra-cabeça do que ele viveu com a Mary faz todo sentido. Ele estava o tempo todo reforçando o preconceito subjetivo, aquela crença de que ela era única. É o meu único amor, é o meu amor para sempre. E nada do que acontecesse iria fazê-lo desacreditar nisso. Desde o início ele tinha visto que ela tinha uma crença religiosa muito diferente da dele. Eles às vezes tinham discussões terríveis. É, o pai dela disse que eles eram muito jovens para casar, mas o tempo todo a mente dizendo: não, imagina, eles não sabem como a gente se ama. Não, imagina, essa coisa da religião a gente vai superar, a gente se entende. Então, essa negação, né, de não querer ver os pontos que não contribuem, né, para a relação. E aí ele fala dessa sensação de ficar invencível, assim como alguém que fuma um cachimbo de crack, do amor, né, se sentindo completamente encantado. É diferente de você ficar sóbrio, né, para você encarar uma situação. Ele ficava naquele hit de excitação expectativa, né? E, e não há nada de errado com esse amor romântico, é só que vai ser complicado a gente ler a nossa bússola de estresse se a gente está o tempo todo moldado na dopamina, focado na dopamina que nos conduz ao perigo, em vez de nos conduzir a nos afastar do perigo. A dopamina alta ela é usada até em casos de verificação se uma pessoa está num nível de impulsividade muito alto. Os neurocientistas e psicólogos têm tentado desvendar esse componente do amor há muitas décadas. Esses estágios de euforia, foco intenso, pensamento obsessivo sobre o parceiro romântico e dependência emocional, eles fazem parte desse quadro, né? Então, ele fala um pouquinho de uma antropóloga que fala no TED, a antropóloga e bióloga, Ellen Fisher, e ela fala de um poema que também tem a ver com aquele primeiro, né? O poema sobre o fogo que corre pelo corpo, com a dor de amar. A dor percorre meu corpo com o fogo do meu amor por você. Dói como um furúnculo prestes a explodir esse meu amor com você, consumido pelo fogo. Então é sempre essa menção à dor, a sofrimento, um amor que me consome, que me destrói, que me enlouquece. Então, isso a gente vai percebendo aqui, ele vai contando que Fischer se juntou com outro psicólogo, Arthur Aron, e eles viram como o amor romântico ativa as mesmas regiões cerebrais da cocaína e da heroína e do álcool, que são essas áreas tegmentais ventrais ou tegmento mencefálico.
É uma parte do cérebro que está próxima ali desses sistemas de dopamina. E, e aí ele fala esses participantes dos estudos que ele começou a fazer. Ele criou uma escala de amor apaixonado, umas afirmações ou perguntas, onde esses participantes que seriam testados, eles respondiam: para mim, fulano é um parceiro romântico perfeito. Às vezes não consigo controlar meus pensamentos sobre fulano. Então ele ia vendo o nível de obsessão, digamos, desses amantes antes de fazer o exame. Então, por que ele fazia essa escala? Porque isso é um meio confiável para você quantificar um sentimento que é muito complexo, não tem como você saber de 0 a 10, então você faz perguntas. E qual foi o ativador? Né? Essas pessoas foram colocadas num scanner de ressonância magnética e elas tinham que ver fotos dos seus parceiros para ativar a condição que eles queriam medir. Mas eles também viam uma outra foto de um amigo do mesmo sexo deles para se comparar quanto a sua atividade cerebral era mexida com o amante, o parceiro romântico, e com um amigo cotidiano. Então era tipo um termômetro, né? Para que ele pudesse medir uma linha de base para comparar as condições, como se faz na ciência em geral. E aí ele vai tentando distrair os participantes, quando eles não estavam vendo as fotos dos seus amores, para uma tarefa chata de matemática, porque isso fazia meio que neutralizar, né? Porque é difícil, quando você pensa em alguém que você ama, ai, vem aquela sensação, aquela coisa toda, então ele dava uma atividade bem chata para que a pessoa se distraísse, como tomar um banho frio, né? Para relaxar e sair daquele assunto. Então ele vai vendo, eles descobrem que o aumento da ativação da parte do cérebro é naquela que produz a dopamina, a área tegmental ventral mesmo. Então essas pessoas medidas tiveram essa área mais ativada. E quanto mais atraente os participantes avaliavam seus parceiros, mais ativada a área era. E esse resultado, ele acabou mostrando que essa área do cérebro, tem um fluxo infinito ali, né? Você imagina que a gente tem formas de expressar amor, como poema, arte, canções, né? O amor romântico, ele é viciante e é uma das substâncias mais viciantes da Terra, diz a Fischer, a antropóloga. E vocês sabem quem ganhou o concurso lá da Universidade do Amor? Quem ativou mais aquela área do cérebro? Um senhor de 75 anos, chamado Kent. Ele relatou que conheceu a sua esposa no encontro às cegas, 3 dias depois estavam noivos, prontos para se casar. E ele conta que ele ainda pode sentir essa sensação do apaixonamento, apesar da intensidade ter se moderado. Mas a forma como ele abraçava a esposa aqui mostra que ele ainda amava demais ela. Enfim, a equipe ela continuou nas suas pesquisas, pesquisou a atividade no córtex cingulado posterior, aquele PCC, os centros de recompensa, os centros ligados à autorreferência, que é o PCC, o córtex cingulado posterior, que é aquela indicação do eu. Sempre que eu levo coisas para o pessoal, o PCC, córtex cingulado posterior, aciona. E aí ele descobriu que quanto mais curto for o relacionamento romântico, ou seja, quanto mais incerto, maior o PCC acende, né? Em outras palavras, quando o romance é novo, não está ainda estabelecido um relacionamento. Quando isso já está estabelecido, o PCC, esse córtex cingulado posterior, ele acalma o cingulado, né? O córtex cingulado posterior, ele acalma. Então, isso fornece uma pista aí de que quando as coisas estão muito frescas, a gente não sabe como vai acabar, a gente tem medo, a gente tem receio. Mas que no fundo, toda essa relação amorosa, ela tem a ver com uma coisa, com
comigo mesmo. Tudo se trata de mim mesmo, porque essa área do cérebro é essa área do mim, meu, eu. E aí ele depois estuda um grupo de pessoas que foi feliz e casadas por mais de 10 anos. Ainda relatavam estar apaixonadas. E nesses pacientes, o que ele percebeu é que não existe esse aspecto da obsessão. As pessoas estavam felizes, casadas, com os padrões muito diferentes dos adolescentes, obcecados. E aí ele viu aqui uma média de 21 anos de monogamia, em casamentos supostamente românticos. E nesses pacientes, nesses estudados, a ativação se deu nessa área tegmental ventral, continua se dando ali, nessa área da dopamina. Porém, a área do PCC ficava mais baixa, essa área que é da escala do amor apaixonado obcecado. Então, ele começou a notar que realmente o amor pode ser visto como um vício, porque você pensa obsessivamente, você anseia obsessivamente, você distorce a realidade. É o tempo todo você, eu. E ele fala um pouquinho aqui que a gente, no início de uma relação, a gente está sempre querendo checar: será que essa pessoa é boa para mim? Será que ela vai me fazer feliz? Será que eu vou ficar bem, né? Ou seja, tem um egocentrismo muito grande. Se a gente continua nesse egocentrismo, geralmente a relação não vai por um caminho muito saudável. E aí ele pergunta aqui, né? O que é mais maduro e mais gratificante? Um amor obcecado ou um amor tipo do Kent, daquele senhor? Será que existem assinaturas no cérebro, formas de amar, né, no cérebro que definem o tipo de amor que a gente vai cultivar? Ele termina falando que os gregos tinham 4 formas de nomear o amor, 4 tipos de amor: o amor eros, o amor íntimo, apaixonado; o storge, que é o afeto entre pais e filhos, um amor filial, né? Filia, que é a amizade; e ágape, o amor altruísta, que é estendido para todos os seres, todas as pessoas. Então esse ágape, ele parece ser um amor mais misterioso, porque não é um amor para uma pessoa só, é um amor mais abrangente e que é muito usado por cristãos para definir o amor de Deus pelos seus filhos, de seus filhos por Deus. E ele fala que alguns escritores latinos usam o ágape como caritas, ou caritas, que seria a palavra que origina caridade. E o que exatamente esses diferentes conceitos de amor significam, né? Que esse amor caridade, caritas ou ágape, é um amor mais altruísta. E aí o Judson fala que ele não entendeu nada sobre isso, ele nunca gostou dessa ideia de amor altruísta. Ele leu Jon Kabat-Zinn, Vivendo na Catástrofe Total, um livro maravilhoso, que eu também li, que realmente é um cânone de mindfulness e sobre ansiedade, estresse. Ele conta que ele começou um percurso, ele ficou muito encantado com Jon Kabat-Zinn, começou a ouvir as fitas cassete dele todo dia de manhã, começou a praticar, às vezes praticava e dormia, depois começou a conseguir ficar meia hora acordado, e depois de 2 anos ele viu como a meditação já ajudava ele a ver a forma como ele pensava e não cair nos padrões de ser viciado em pensar. Ele começava a ver as historinhas que a mente dele contava para ele. E aí ele fala um pouquinho aqui sobre experiências de ouvir o ensinamento do Buda, né? Não acredite no que eu digo, experimente você mesmo. E ele começou a praticar isso. Quando ele estava muito ansioso, dava um passo atrás, checava o que estava pensando e descobria que tinha algo exagerado, algo voltado para o futuro, um lugar que ele estava
se perdendo no futuro. E aí, numa noite, numa sala de meditação, um líder do grupo falou sobre bondade amorosa, ou metta. Ele ficou desconfiado, o que é isso, metta? E a pessoa explicou que quando você medita, você pode dedicar essa intenção de que todos os seres estejam em paz. E você repete essas frases. Que eu possa estar em paz, que todos os seres possam estar em paz e livres do sofrimento. Ele falou, não, isso é demais, isso é muito meloso, eu quero praticar com a concentração, ponto final, eu quero focar, se a minha mente vaguear, eu quero trazer de volta e pronto. Só que ele começou a colocar à prova isso. Começou a fazer um pouco dessa prática de bondade amorosa e ele sentiu um calor no peito. Parecia uma sensação de alívio, de calor, de maciez. E era uma região do corpo que, quando ele estava estressado, andava de bicicleta, alguém buzinava, né, e cortava ele com o carro, ele xingava, gritava e sentia um aperto no peito, uma raiva injustiçada. Ele começou a notar que essa região do peito é uma região que contrai nessas emoções difíceis. E ele começou a fazer um exercício. Quando a pessoa buzinava, ele desejava que eu esteja bem em paz, que eu seja feliz, que essa pessoa, o motorista, esteja bem em paz. Em vez de chegar na universidade gritando, xingando e falando mal do motorista, ele chegava mais leve. E ele fazia a vida das pessoas mais leve também. Então ele viu que essa prática de bondade amorosa não é sem fundamento. E que esse tipo de amor que ele estava cultivando nessa prática tinha muito a ver com aquele tipo de amor que ele pesquisava na ressonância magnética, um amor sem tanta excitação, apego, que não ativa tanto as zonas do cérebro do eu, mim, meu, não desperta tanta ansiedade. E aí ele resolveu entrar lá na máquina da ressonância e fez a prática de bondade amorosa e viu como a ativação do córtex cingulado posterior, o PCC, diminuiu drasticamente quando ele fez a bondade amorosa. Ele viu na hora, no gráfico. Então ele discute aqui no final que ele juntou todas as análises dos pacientes, das cobaias que fizeram os testes, que praticaram bondade amorosa, meditadores experientes que ele colocou nessa pesquisa, tirando a coisa dos casais, agora só meditadores mesmo experientes. E ele viu que o amor não precisa necessariamente ativar as regiões do cérebro associadas ao egocentrismo. Amar não tem que ser necessariamente tudo sobre nós. E esses resultados dos estudos dele têm tudo a ver com Aaron e Fisher, com as atividades de PCC que eles marcaram lá, de diferença entre ser viciado no amor, estar apaixonado. E esses caminhos de recompensa do cérebro que se tornam ativos e ficavam completamente quietos durante a prática da bondade amorosa. Como essa estrutura de eu, mim, meu se aquieta. E aí ele brinca que o artigo dele sobre bondade amorosa com os frutos dessa pesquisa foi publicado um pouco antes do Dia dos Namorados. Talvez um bom convite para que a gente possa amar de novas maneiras e para que a gente possa experimentar essa prática de bondade amorosa na nossa vida. Então eu sugiro que vocês, quem quiser agora fazer uma pequena prática de bondade amorosa, a gente pode repetir essa prática, sentando de maneira confortável, organizando a nossa coluna, vão ser apenas 3 minutos. Fazendo algumas respirações lentas e profundas, soltando todo o ar. Se você quiser entrelaçar os dedos e alongar um pouco, espreguiçando para cima, crescendo e abrindo espaço na coluna. E descendo os braços nas laterais, suave, relaxando.
deixando as mãos caírem sobre as pernas, relaxando o rosto, deixando as pálpebras caírem, os olhos podem ficar entreabertos ou fechados. Chegamos aqui, agora, e começamos esse cultivo, essa intenção de bem-querer, percebendo se há alguma disponibilidade do coração, se o coração nesse momento não tem muita abertura para esse convite. A mente pode estar remoendo alguma experiência do dia, pensamentos de futuro, planos A, plano B, plano C. E com gentileza, com paciência, sem forçar. Vamos relaxando qualquer tensão no corpo, recebendo a sensação dos pés, do quadril, das costas em contato com a cadeira. Começando direcionando para si mesmo esse bem-querer, a bondade, que eu possa estar livre do sofrimento, que eu possa estar livre da confusão mental, da irritação e do medo. Que eu possa estar livre do apego, da lamentação, que eu possa estar bem e em paz, que eu possa ter sabedoria, coragem, serenidade para enfrentar os desafios da vida em companhia. Que eu possa estar em paz. E abrindo um pouco mais esse círculo, incluindo pessoas pelas quais se tem uma relação, um bem-querer, amigos, colegas, parentes, próximos ou distantes, que todos eles possam estar livres do sofrimento, que eles possam estar livres da confusão mental, da irritação, do medo. Que eles estejam livres da lamentação, da avidez, do apego. Que eles possam ter sabedoria, coragem, serenidade para superar todos os desafios da vida em companhia. E ampliando um pouco mais para todos os seres desse bairro, ao redor dessa casa, as pessoas com quem cruzamos nas ruas,
nos transportes, as pessoas de classes sociais diferentes, idades diferentes, condições de vida, trabalho, estados mentais diferentes. Que todos os seres possam estar livres do sofrimento. Que todos os seres possam estar verdadeiramente em paz. Paz infinita. Paz, paz, paz. Habitando essa paz. E ouvindo o som do sino, que convida a uma transição suave e macia, mantendo essa atitude no coração. E bem suave, deixando os olhos se abrirem aos poucos, notando os objetos à sua volta, percebendo o espaço entre eles, as formas, cores. Deixando essa consciência se manter presente ao longo do seu dia, praticando essa bondade amorosa com todos os seres que cruzarem o seu caminho hoje, especialmente com você mesmo. Até a próxima.